Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, clássico paulista aqui na tela para vocês. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. No final do vídeo, vou fazer uma propagandinha rápida. Teremos um card com a playlist da rodada. Então assim, pô Iago, viu o clássico aqui, viu o meu timão, viu o meu Palmeiras. Agora eu vou dar uma olhada nos adversários para dar uma relaxada, para não ficar estressado, para ver se a gente vai conseguir tirar ponto em relação ao líder, se a gente vai fugir ali da zona de rebaixamento ou próximo da zona de rebaixamento, se a gente vai se aproximar de outro rival. Tudo isso tá lá na playlist para vocês, então eu espero muito que vocês gostem e acompanhem a playlist, beleza? Bora pro jogo, para a gente não perder um segundo da análise de Corinthians e Palmeiras. Temos o seguinte cenário: por estilo de jogo, ou seja, pela forma como as equipes como a equipe do Corinthians joga contra a equipe do estilo do Palmeiras e pela forma que o Palmeiras joga contra uma equipe do estilo do Corinthians. Quem leva vantagem? Muita vantagem para o Palmeiras. Nada que seja surpreendente, tá? O torcedor do Corinthians pode estar puto comigo nesse momento, mas não é surpreendente. O Palmeiras está numa melhor fase do que o Corinthians, consegue solucionar mais problemas de jogo do que o Corinthians. Agora vem a parte positiva para você, torcedor corintiano, que esteja me acompanhando e que me xingou 2 segundos atrás, tá? No mando de campo, ou seja, por conta da Neoquímica Arena e da atmosfera criada, as coisas se igualam, basicamente. O Corinthians sai de 48 e vai para 56, o Palmeiras sai de 62 e vai para 58, e aí você tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, ou seja, é um jogo muito mais pegado do que possa parecer a princípio. Quando a gente for olhar esse cenário, você tem um Corinthians que gosta mais de ficar em posse da bola e progride mais do que o Palmeiras em campo. Mas percebam uma coisa, a diferença desse critério para esse, 60 a 52, ou seja, tem uma diferença de 8 pontos aqui em passe, cai para 2 na progressão. Ou seja, o Corinthians tende a trabalhar um pouco mais a bola de maneira mais curta em campo, ou seja, faz mais passes e progride relativamente menos, ou seja, em relação ao que tem de espaço. Mas quando você vê o Palmeiras, o passe é um pouco mais longo, ganha-se mais metros em campo e isso faz a diferença também, tá? Nesse mesmo cenário, você ainda tem um Corinthians que finaliza mais vezes jogando em casa do que o Palmeiras jogando fora. Aqui já há uma grande diferença. O grande detalhe é que finalizar certo ao gol é atingir a meta. Então, o que a gente vai considerar? Esse Corinthians finaliza mais vezes e atinge mais vezes a meta. Mas na hora de converter para gol, ou seja, atingir com qualidade a ponto de modificar o placar, o Palmeiras vai melhor do que o Corinthians. Iago, até agora você apontou um cenário muito equilibrado, e de fato é. Tá? Olhando o mando de campo, o cenário de fato é muito equilibrado entre as duas equipes. Quando for para a recuperação, a diferença é pequena, mas é favorável ao Palmeiras, então o Palmeiras tende a se defender recuperando melhor a posse da bola. Na hora do bloqueio, ou seja, do jogador se posicionar em frente ao jogador que vai fazer a finalização, você tem um bloqueio melhor do Corinthians, mas uma atuação do goleiro melhor do Palmeiras. Então perceba como tudo é muito organizadinho para ter um embate muito equilibrado. Você tem de um lado uma equipe com um pouquinho mais de posse da bola, você tem do outro uma equipe que consegue recuperar um pouco melhor. Depois você vai ter uma equipe que até finaliza mais, mas você tem um goleiro que evita melhor. Mas você tem uma outra equipe que converte melhor, mas você tem uma outra equipe que bloqueia melhor. Ou seja, tudo muito equilibrado, tá? E onde parte esse equilíbrio? Da onde a gente vai olhar esse equilíbrio todo? Justamente da diferença de jogar casa e fora para a equipe do Corinthians, basicamente, tá? Porque se a gente for olhar os cenários que estão aqui, você tem em azul, né, nesse gráfico em azul, você tem o perfil do Corinthians jogando contra equipes parecidas com o Palmeiras, independente do mando de campo. Tá? Então, se é na Neoquímica Arena ou se é jogo fora, não importa, tá nessa contagem aí. Desde que a equipe seja parecida com o estilo de jogo do Palmeiras, a gente já falou isso em alguns outros vídeos, tá aí o cenário, beleza? Qual é o grande detalhe? Perceba como o gráfico em laranja ele é muito maior de área do que o gráfico em azul. Por quê? Porque na hora que o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena, o gráfico do Corinthians aumenta e é um cenário muito favorável. Então você tem mais passes, então eu vou destacar o que o Corinthians ganha de fato, mais passe, você tem maior progressão, você tem maior chute,
você tem melhor bloqueio, você tem melhor taxa de conversão para gol, você tem até uma recuperação um pouquinho mais rápida. Então todos esses cenários são favoráveis ao Corinthians. O único cenário que não é tão favorável é uma queda na participação do goleiro, aqui no caso do Cássio. Então assim, você tem uma melhora de todos esses e uma queda ligeira aqui, tá? Então o que a gente pode destacar? É um Corinthians muito forte jogando em casa, tá? Então para quem que a gente está observando esses cenários? Justamente para a gente entender a ordem de forças que tem na competição, e de fato tem. O Palmeiras, que é o próximo que a gente vai ver aqui, de fato, você pode ver que a área total do gráfico ela é maior do que a área do Corinthians, ou seja, o Palmeiras é mais forte do que o Corinthians nesse momento, mas quando você coloca isso em perspectiva no mando de campo, a gente tem uma vantagem nula, né? Você tem uma vantagem que era favorável ao Palmeiras e ela zera nesse confronto. Então você vê o azul sendo maior do Palmeiras, ou seja, jogando contra equipes parecidas com o Corinthians, independente do mando de campo, o Palmeiras vai até melhor do que quando joga só pelo mando de campo, né? Joga só fora de casa no caso, e aí você tem esse cenário diminuindo. Diminui pra caramba? Não, é o Corinthians que aumenta. Você pode ver o gráfico do tanto o laranja quanto o azul estão bem parecidos, mas o Corinthians aumenta o seu potencial quando joga na Neoquímica Arena, e isso é muito importante entender. Então, por exemplo, para a equipe do Palmeiras, se fosse um confronto de ida e volta, esse seria um bom empate na ida, na Neoquímica Arena, e uma decisão no Allianz Parque. Seria mais ou menos isso. Como é um confronto pela 22ª rodada, um possível empate vai poder acontecer nesse caso, e você pode acompanhar um grande jogo, porque o overall das duas equipes é altíssimo nesse momento. Um ponto importante é as duas taxas de conversão são altas. Então, a questão do primeiro gol ela passa a ser importante muito mais na garantia de empate do que de vitória. Então, o Palmeiras faz um primeiro gol, não garante necessariamente a vitória. O Corinthians faz o primeiro gol, não garante necessariamente a vitória. O que você garante é um aumento da sua chance de empate e a diminuição da sua chance de derrota. É uma outra conta, tá? Isso é importante. Você, na hora que estiver assistindo, entender como está caminhando a estratégia da sua equipe, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima!